Uma calorosa salva de palmas. Olha, eu estou acrescentando esse calorosa salva de palmas, porque eu também com o povo meio preguiçoso para aplaudir Jesus. Não, agora chega. Depois não vamos aplaudir outras vezes. Mas tem gente até que condena isso. Fui num dos países da Europa que eu estava pregando, aí disseram, aqui as igrejas dizem que é feio bater palma para Jesus, então tiraram do Salmo 47 o primeiro versículo, que diz, aplaudir com as mãos ao Senhor, todos os povos. Está lá escrito, por isso que nós aplaudimos. Aplaudimos o nosso filho quando faz aniversário, os netos, os bisnetos, aplaudimos os irmãos, o pai, o avô, o bisavô, triavô, todo mundo. A gente aplaude as autoridades, que às vezes não merecia nada de aplauso, quer dizer, a gente aplaude. Mas Jesus não, porque ele faz tanta maravilha, e faz. Tem uma palavra de Jesus que eu quero começar o culto hoje com ela, é Evangelho de João, capítulo 13. O que diz aqui? Fala coisa grande e bonita para nós. Presta atenção aqui, o primeiro versículo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, é coisa séria. Às vezes Deus coloca no nosso coração amar certa pessoa. Amar aquela pessoa não fica abraçando, dando beijinho do lado, não. É você tendo as promessas para ela, da Bíblia, e ela está fraca, não está nem querendo saber de Deus, e está caminhando, porque todos nós estamos caminhando para um dia não estar mais aqui. E do jeito que nós partimos, vamos continuar por toda a eternidade. Partiu em pecado, pecado continua. Partiu salvo com Deus vai continuar sempre. Então, ele pôs no coração e nós sabemos disso. Às vezes é o marido que sentiu de salvar a esposa, é a esposa de salvar o marido. Apesar de ter havido coisa que a pessoa não consegue esquecer. Mas Deus tocou no coração e a pessoa está lutando para salvar. Tem que ser até o fim. Qualquer coisa que Deus colocou na sua vida. Alguém fez uma maldade com você no trabalho e você foi despedido. E você então não está com raiva daquela pessoa porque foi o demônio que a usou. Sempre é o demônio que usa uma pessoa. Ela está fraca e se deixa usar. E você então começa a orar por ela. Sentiu de Deus de amá-la até o fim. E não pode parar. Sempre até o caso de você trazer a pessoa a Cristo, ou ela vir e você ver que ela está bem. Eu, quando era jovem, eu estava evangelizando, sempre gostei de fazer isso. Eu ia sempre numa casa de estudante lá no Rio de Janeiro. Naquele tempo tinha 40 e tantos rapazes lá, todos eles vermelhinhos, não tinha um que não fosse, era tempo da ditadura. O livrinho que eles gostavam de falar era o livrinho vermelho do Mao Tse Tung. Comentava, temos que mudar as estruturas sociais da nação. E eu ia lá só para evangelizar. E teve gente que eu levei e consegui vê-lo salvo. E continuei, até o dia que Deus batizou ele com o Espírito Santo. Falei assim, olha, agora meu trabalho com você terminou. Eu vou procurar outra pessoa. Porque já estava na presença de Deus, mas nunca deixei de amá-lo. Lembro que ele ia se casar e a moça não era de Jesus. Aí eu estava passando numa avenida lá, no centro da cidade, Presidente Vargas, e encontrei ele e essa moça. Eu não sabia, e só quero te apresentar aqui minha noiva, além do muito prazer, mas você via que não ia dar certo, não? Ela virou para o lado assim, é de Jesus? Ele disse, também fiz assim, então não pode, mas quis, não, mas eu vou casar. Depois disse para mim, e casou, não durou 6 meses. Rapaz, eu falei contigo, pai, vi, mas aí não estava completamente perfeito. Agora, atualmente, eu não vejo, não sei se já foi promovido, quer dizer, lá para a glória, mas tem um tempo que eu já não o vejo, algum tempo atrás. De vez em quando, tenho vontade de vê-lo de novo para ver como é que está.
Então nós temos que amar uma pessoa até o fim. Não é a parte social. Também pode usar a parte social em alguns casos, né? Tem casos que a pessoa vai entender errado. Agora, amar de oração diante de Deus, colocar, batalhar, isso é missão nossa. Então, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E já era perto da morte dele, era a semana que antecedia. Aí teve um fato gozado. Eu estava meditando agora sozinho ali, pois é, né? O Judas Iscariotes, ali nesse capítulo, ele revelou para Judas que ele iria traí-lo. Ele simplesmente disse para ele: o que tem que fazer, faz-o depressa. Mas antes ele falou: um de vocês vai me trair. E é aquele que eu dei o bocado de pão. Então ele pegou um pedaço de pão, molhou e deu para o Judas e disse: o que tens que fazer, faze-o agora. O Judas saiu e os discípulos não entenderam. Acharam que, como ele tinha a bolsa, vai comprar as coisas para a nossa ceia. E ele saiu e foi embora, mas já era isso. Só que antes, Jesus pôs água numa bacia e lavou os pés dos 12 discípulos. O Pedro disse: o senhor não vai me lavar os pés? O que é isso? Aí Jesus disse: olha, quem que já está limpo não necessita lavar senão os pés. E lavou os pés de Judas. Mas imagine, o Judas já estava com a proposta do sumo sacerdote de dar um dinheiro para ele poder entregar Jesus. E a mortal soldados é esse. Na hora exata que Jesus lavou, Jesus deve ter passando a mão no pé dele, jogando água, enxugando com a toalha, ele deve ter sentido. Mas tem pessoas, irmão, quando deixa o caminho da paz, sabendo que o caminho do erro vai dar problema, e problema eterno, fica duro como se fosse uma pedra. Não, vou fazer, e faz, e depois chora. A gente deve ser sensível ao toque de Deus. Eu acho que naquela hora que lavou os pés dele, o toque estava sendo ali, lavando os pés, porque ele em seguida ele disse, ele sentou-se com ele e disse: olha, um de vocês vai me trair. E o Judas sabia, ele descobriu tudo. Ele não descobriu, ele sabe tudo, não tem coisa. Hebreus capítulo 4, não tem coisa alguma que é escondida aos olhos do Senhor. Hebreus 4, nós vamos ver aqui uma declaração muito importante. 4. Versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada, penetra em qualquer lugar. E penetra até a divisão da alma e do espírito, que ninguém sabe explicar onde a alma e o espírito. Nós não sabemos, mas ela sabe, vai direitinho. E das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra do Senhor Deus. E tem mais. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Mas não é a palavra? Jesus é a palavra. Diante de Jesus não tem nada escondido, irmão. Pessoa que vai orar e queria aquela coisa errada e diz: Jesus, eu não queria, só sabia isso. Está mentindo, ele não vai ouvir mais. Com Jesus você abre o coração e fala tudo, mas tudo. Tem 3 pessoas no mundo que você deve falar tudo. Primeiro é com Deus. Jesus é Deus. Se você mente, acabou a conversa, você está falando à toa lá. Segunda pessoa é o médico. Você está sentindo isso e tal? Não, e está sentindo. Por que mentir? Doutor, está desse jeito, porque ele está ali para ver se dá o remédio certo. Você mente, ele vai dar o remédio que não é o certo. E o pastor, como é que Deus vai ouvir a minha oração por você, se você mente para mim, ou mente para o pastor da igreja? Não pode. Se vai falar, conta. Diga o que está acontecendo. E aconteceu mais coisa, aconteceu. Isso. Aí ele sente de Deus, e então vamos fazer essa oração. E faz. E muitas vezes, irmão, de onde você não espera, já tem um demônio dentro da pessoa. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim, na minha casa,
mais ou menos família. Ora por mim, por favor. Eu estou há vários dias com uma dor de cabeça. Olha, já fui para o hospital, fizeram todo o exame, me deram naquele tempo cibalena na veia, não sei como é que era isso, e não passou. Aí eu poderia ter dito, vá ao hospital, mas lá ela veio. Eu orei por ela, uma oração de fariseu, porque ela pertence a uma outra igreja. Então, orei, Jesus, cura Maria. E ela, amém, Senhor, amém. Ela é tua serva, amém, amém. Oração de fariseu. Como é que estou falando que é tua serva? Eu nem sei se está servindo a Deus. Quero convencer a Jesus. E não é essa oração, tem que aprender na Bíblia como é que se ora. Aí, quando terminou a oração, eu falei assim, como é que está Maria? Ela assim, falar a verdade? Igual. Na hora que ela falou assim, senti o que era, fecha os olhos. Foi demônio que está entupindo as veias da cabeça dessa mulher. Uma manifestação de demônio forte. Amarrei, mandou, ela disse, incrível, sumiu. Irmãos, temos que ter assistência de Deus. E Ele nos ama até o fim. Amou no início da sua vida com Ele. Tem gente que fala assim, no início era fácil receber a bênção. Ele está amando você até o final da sua vida com Ele. Você tem que amá-lo, vir à igreja, buscar. Por exemplo, esse culto é o culto pessoal vem em jejum. E às vezes tem gente que já tomou café, mas durante a semana jejuou em casa uma hora. E diz, Deus, esse jejum é para ser abençoado. Não quer dizer que você tem que estar em jejum. Você tem que ter se preparado. E aí, na hora da oração, Deus abençoa e vai abençoar. Eu acho que nós temos que aprender muito com Jesus. Porque Jesus não orava igual a gente ora, não. E Deus, 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 e Deus. Não, ele era mais claro, ele ensinava e tomava uma decisão. O Pedro aprendeu com ele. E o Pedro fazia igual Jesus fez. Ele estava pregando numa certa região, e diz aqui Atos, capítulo 9, versículo 32, o seguinte, vamos entender o que o Pedro fez. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, aos santos, aos salvos. Então, a pessoa, quando é salva, ela é perdoada e santificada dos seus pecados. Às vezes nós não cremos muito na palavra de Deus. Achamos que a pessoa tem que ficar um tempo assim no probatório, até provar que realmente ela agora é uma nova criatura. No tempo bíblico era diferente. Aceitou Jesus, Pedro logo em seguida falou com eles e mergulhou todo mundo. Foram 3.000 batizados no dia de Pentecostes. Os discípulos tiveram muito trabalho para batizar aquela turma toda. Aí diz aqui que o Pedro, passando por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, para poder estimulá-los, dar uma palavra de fé. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. Ele achou, quer dizer, conversando com o pessoal, e disseram assim, como é que está a igreja aqui? Não, está bem, está bem. E os membros da igreja? E vai a conversa toda conversando. Olha, Pedro, nós temos aqui um cidadão que é um exemplo. O nome dele é Enéas. O homem é paralítico há 8 anos. Pedro olhou para eles assim e ficou ouvindo. Mas dá um testemunho bonito, é um homem resignado, não fala mal de Deus, ao contrário, adora a Deus. O Pedro está tudo errado, pensando com ele assim, onde é que esse homem mora? Eu quero fazer uma visita, vamos pegando aqui agora. Aqui está o resumo, estou te falando do jeito que eu entendo. E disse-lhe Pedro, Enéas, em vez de chegar na casa, falei, Enéas, bom dia, tudo bem com você? Ouvi falar que você é um cristão exemplar, todo mundo elogia o seu comportamento. Apesar de estar nessa cama há 8 anos paralítico, você está decidido até o seu último dia que vai ficar com Jesus, vai para o céu. Como é que uma pessoa fica com Jesus com problema? Isso é pergunta para nós, para mim, pastor, e para você. Porque se ele cura, por que não curou? Então alguma coisa está errado. Aquela mulher lá com a filha, entrevistado antes, estava má, mas estava com fé. Eu vim buscar minha cura.
E eu tinha que estar ali na altura, preparado para poder orar. Nem sempre estamos. O Pedro chegou e, em vez de dar o bom dia, boa tarde, a parte social, já disse assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Mas não estava parado, ele estava 8 anos. Irmãos, tem gente que está aqui, está paralítico na fé. Não faz nada. No início da caminhada fazia. Hoje está aceitando tudo. Não, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Você tem que ser igual Jacó, que passou lutando com o anjo a noite toda, porque o anjo veio a ele, o anjo era Deus. Era o Senhor Jesus antes da encarnação. Era o anjo do Senhor. Foi o anjo do Senhor que acompanhou Israel quando saiu do Egito, que fez maravilhas. E que Moisés estava desesperado, porque Deus os fez entrar numa avenida não, é um vale, do lado altas montanhas, ele com 3 milhões de pessoas, chegaram numa praia, Mar Vermelho, e vê a notícia que o faraó vinha atrás com todo o seu poderio. O que Moisés ia fazer? Se render. Não, o faraó ia matar todo mundo. O ódio estava ali estampado. E Moisés, orando a Deus, disse: Moisés, eu sei o que eu faço. Fere o mar e o povo vai passar pelo mar. Moisés tremeu, vai passar pelo mar. Dizem que ali o Mar Vermelho tem lugar que dá 1.600 metros de profundidade, outro lugar 400. Aí o Moisés ficou meio titubeando. E orando, e Deus gritou com ele: Moisés, mande o povo passar, porque clamas a mim? Quando Deus fala, não precisa clamar, meu irmão, é assumir. Tantos casos já temos visto de pessoas curadas. Eu disse, a pessoa veio, então a senhora veio, orou, recebeu a palavra santifica. A senhora vai andar. E ela andou, o jogador de futebol correu, e outras pessoas, mas foram muitos milagres. Quem separa assim de dias, eu estou meio preguiçoso, se eu estivesse fazendo 3 reuniões por dia, 5, 6, 7, como antigamente fazia, então eles teriam muito mais testemunho para poder colocar tudo só num programa só e ver como é que Deus fez maravilha. Às vezes vi 2, 3 partes. Bom, aí o Pedro viu e disse para ele: Jesus Cristo dá saúde, por que você aceitou Jesus? Porque Jesus te chamou, mas ele não vai curar a pessoa. Mas que Jesus é esse? Tem gente que não cura, ele cura todo mundo, pessoal. No tempo dele curava todo, e todos que clamavam a ele eram curados. O Pedro aprendeu isso. Em Jerusalém, antes desse caso do Enéas, faziam filas de pessoas e o Pedro não podia colocar a mão em todo mundo, porque dá trabalho e o ser humano cansa. Você vai colocar a mão. Quando esse ministério começou nos Estados Unidos na década de 40, 50, teve pastor que ficou tuberculoso, passou 2 dias orando pelo povo, e ele não cuidou dele, ele também tinha que ir para a cama, descansar, tinha que fazer exercício. Tem pastor que não faz. O senhor já fez? Hoje fiz, o alongamento direitinho. E o quê? Aí você está preparado para o dia todo. Aí tiveram problemas, mas não precisa isso. O Osborne, que começou a orar em massa, eles oravam com imposição de mãos. Ele começou a fazer campanha que dava 100 mil pessoas, como é que ia fazer? Aí ele começou a orar em massa, aquela multidão, e Deus curava. E depois você vai aprendendo um pouquinho mais, vai melhorando. Aí o Pedro manda o Enéas levantar-se e andar. E diz assim, Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. Mas como é que pode? O Pedro não orou? Não, ele determinou. O Enéas era um cristão, sabia da bênção. Você que está me assistindo em qualquer lugar, quantos já foram curados? Então eu vou ser curado agora, e orou. Naquele caso lá do homem de Catanduva, lá que eu não orei por ele, só mandei ele andar, aquele que chegou com 2 muletas, você conhece a história toda. Na hora que eu mandei esse, o senhor vai dar um passeio aqui, tinha um homem com a muleta. Na hora que ele passou, o homem pegou a muleta, como se dissesse: se ele pode, eu também posso. Eu nem sei, depois que eu vi que o homem foi curado também, quer dizer, pegou carona na bênção. E tantos quanto tocavam em Jesus eram curados.
Você não tem que tocar no pregador. Tem gente que vem até, coitados. Estou aqui, eu chego até a tirar o pé, que eu já sei. Passa a mão no meu sapato. Não, meu sapato é tão sujo quando você anda pela rua, por isso a gente usa sapato. Então não tem que passar a mão. Você tem que tocar em Jesus. Tocou, sentiu, senhora que é a maternidade. Ore, sentiu a presença de Deus, confessa e vai firme em nome de Jesus. Aí se levantou e andou. E viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona. E o que ocorreu? Os quais se converteram ao Senhor. Não, esse é Deus. Como é que um homem 8 anos paralítico, talvez já tivesse até visitado ele. Esse homem é curado assim, de uma hora para outra, perfeito. Deus quer fazer esse milagre, Deus quer mudar a sua vida. Você que só está pagando juros de cartão de crédito, está pondo todo o seu salário ali, tem que mudar, você tem que prosperar. Deus, eu não vou continuar desse jeito. Você que não pode ver uma pessoa encantadora e que você se encanta com ela, você é casado ou casada. Como é que você vai se encantar com outra pessoa? Não dá para fazer isso, isso é de Deus. Mas você toma uma posição que essa tentação passa, isso é tentação. Você não é mais forte, mais especial do que alguém que você precisa, não precisa. Deus diz que é um homem ou uma mulher, faz o casal e vão ser felizes. E isso é de Deus. Aí, o que ocorreu aqui? O exemplo. Esse Pedro, na sua segunda carta, vamos lá para a segunda carta de Pedro, pertinho do Tiago, após o Tiago, eu já cheguei nela. Aí vem a primeira de Pedro e vem a segunda. Olha o que ele diz no versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade, acabou, já deu. Agora, como é que ele deu ou você se apropria desse divino poder? Que diz respeito a tudo, que diz respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. É Jesus que chamou você. É Jesus que quer mudar a sua vida. Aí o que você tem que fazer? Conhecê-lo. E como é que você vai conhecê-lo? Na Bíblia. A Bíblia toda centraliza em Jesus. 3.600 anos para ser escrito. 1.600 anos antes dele vir. Todos os profetas falavam dele. Tudo ali é em Jesus que viria. Ele veio. Os escritos posteriores, que não durou 100 anos, todos eles se referiam a Jesus. Então você lendo, meditando, orando, aí você tem que orar. Deus, eu quero entender isso, eu preciso entender. Você não precisa ser um pregador para entender, você tem que ser uma pessoa que não, eu vou pegar e vou fazer em nome de Jesus. Por exemplo, eu tenho um livro, me perdoe, se você não pode comprar, não compre. Aliás, a dona Eliana é aqui em frente, nossa, aqui, esse livro custa R$27,90, R$27. Eu falei com ela, vende por 20 para todo mundo. Aí, se você quiser, depois da reunião você vai lá. Mas não precisa gastar os 20. Você pode pedir um irmão em Cristo. Você tem como tomar posse da bênção? Tem milhões desse livro rodando no mundo aí. É muita quantidade mesmo. Então, dele está em 13 idiomas. Leia, para você avivar a sua fé. É um livro que, se você ler correndo, 2 horas você lê. Pessoa que tem prática de ler livro. Mas você tem que levar uns 3 meses para ler. Você põe na cabeceira da cama, vai lendo um pouquinho. Iluminou você, você para. Fica com essa iluminação, orando, buscando, meditando. Começa a esvanecer, você vai e pega mais um pedaço. E vai marcando. Depois você vai ver, você leu um livro grande, uma enciclopédia, que foi resumido tudo aqui, e eu coloquei parágrafo, quase que é parágrafo separado. E ali você entendeu. Para você passar a ser um vencedor em nome de Jesus. Se não pode adquirir, às vezes não está podendo, pede um irmão em Cristo, você pode emprestar o livro. E leia, que vai ser bênção para você, em nome do Senhor Jesus. Amém?